pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa. E o tema escolhido, conforme prometido, é a segunda temporada de Manifest, o Mistério do Voo 828. É uma série que voltou a ser exibida na Rede Globo e está disponível na Globoplay. A série é da emissora NBC. E aí eu vou falar um pouco do que aconteceu na segunda temporada, o que o autor Jeff Rake quis trazer pra gente nessa segunda temporada, se ele começou a revelar os segredos do que aconteceu com os passageiros ou não, e se a temporada foi bem melhor do que a primeira. Então essas coisas que eu vou trazer para vocês, tá? E se terá uma terceira temporada, por causa da pandemia não se sabe ainda, a NBC não se pronunciou, mas no final da minha análise eu vou dar a minha opinião se terá uma terceira temporada ou será cancelada a série. Antes de começar o vídeo, a nota no IMDb, quando eu fiz, se eu não me engano, estava com 7.5, que foi uma das minhas primeiras análises. Se você quiser, você pode ver o Mistério do Voo 828, que eu assisti logo depois que eu vi na Globoplay, eu já fiz a análise, uma das minhas primeiras análises. A nota lá, se eu não me engano, estava 7.5. Atualmente a nota dela decaiu, pessoal. Ela está com nota 7.2 de 10. A primeira temporada teve em torno de 16 episódios, a segunda já foi um pouco menor, com 13 episódios encomendados pela rede norte-americana NBC. A série de drama e mistério, que vocês não viram, dizem que é o novo Lost, aquela série antiga da ABC, concorrente da NBC, onde os passageiros vivem numa ilha e eles ficam presos numa ilha que eles não sabem dizer ao certo o que é. Então já vale fazer uma ressalva aqui, pessoal. O J.J. Abrams é muito melhor que o Jeff Rake na criação do Lost. Entretanto, no Star Wars, eu assisti os episódios 7, 8, 9, eu achei que deixou a desejar nesses 3 episódios, mas eu não sei se foi culpa do J.J. Abrams ou da Disney. Mas vamos lá falar sobre a segunda temporada, Manifest, o Mistério do Voo 828, Manifesto, tanto faz, fica a seu critério qual o nome certo para dar, né? Tem vários nomes, principalmente o brasileirado Manifesto. Mas antes de começar o vídeo, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vamos lá, a segunda temporada terminou 6 de abril. Eu peguei 3 dias para fazer uma maratona e vi toda a temporada de Manifest. E o que eu tenho para falar é, pessoal, o autor não sabe o que ele quer. A mesma coisa que ele fez na primeira, ele deu um aperitivo na segunda e depois enrolou. E não mostrou nada demais, não revelou nada, não revelou nem a data da morte, que na minha opinião não vai ter data da morte, vai ter data do cancelamento da série. Porque depois dessa segunda temporada e depois do que eu li no IMDb, muitos fãs estão revoltados com a NBC e o Jeff Rake. Alguns meteram tanto pau, meteram tanta boca que falaram que vai ser cancelada com certeza. Tem outros que falaram que não sabem o que quer, como eu disse. Tem outros que acham a atuação pífias dos atores. Eu também acho algumas atuações muito pífias, muito ruins. O roteiro é muito falha, muito largado, assim, jogada à deriva. Pessoal, depois que você vê uma série que nem Breaking Bad, La Casa de Papel, deixa eu ver o que mais, Lost, essas séries que tem um roteiro muito bom e umas cenas empolgantes, essa série deixa a desejar. Por quê? Não é que eu quero pegar no pé dela, tá, pessoal? Mas a série é muito fraca em todos os quesitos. Eu tinha dado na primeira análise, 5 para ela de 10. E sinceramente eu não sei que nota eu vou dar. Eu vou fazer uma avaliação geral, conforme eu já disse para vocês, e depois eu dou minha nota final. Mas assim, pessoal, o que está aparecendo na segunda temporada? Vamos por partes. Começa a temporada da mesma forma que terminou a primeira. A Micaela entrando no apartamento e vendo o Zeke e o Jared, que é o ex dela, detetive Jared, brigando entre eles. E o que acontece? Dá um tiro. Aí você ficou pressupondo desde a primeira temporada quem é que tomou o tiro. E se você acha que é o Jared ou o Zeke, você errou. Quem levou o tiro foi a Micaela. Tanto que depois que ela é acertada, ela pede pro Zeke ir embora, porque ele é viciado em drogas, essas coisas, e o Jared está com sangue nos olhos para
capturar ele. E aí ele foge, né? Fica uns 2, 3 episódios sumindo. Até aí tudo bem. Outro ponto importante. Na primeira temporada muita gente odiou a personagem que faz a esposa do Ben Stone, que é a Grace Stone. Odiaram a personagem. E nessa daí eles tentaram fazer com que você gostasse um pouco mais. Ela mudou por completo algumas atitudes, mas mesmo assim continua insuportável. E na minha opinião, ela devia ter morrido. Nossa, é uma das personagens mais chatas que eu já vi numa história, pessoal. Junto com a Morena Baccarin em Gotham, que eu também não gostava dela e torci para ela morrer, ela não morreu. Mesma coisa no Manifest. E aí o que acontece? Vai mostrando o Cal, vendo os outros passageiros dentro do avião e falando que eles têm que salvar os passageiros, os sobreviventes. E aí o Ben, que está se achando o Messias, o Jesus, não sei o que, ele encontra um cara chamado TJ, que se torna mais para frente o namorado da filha dele e um cara importante, porque... E aí eles conhecem ele por acaso, quando ele está procurando a lista dos sobreviventes, né, dos passageiros do 828, os pichadores ainda estão atrás, o Adrian com aquele culto insuportável dele dos crentes lá, que se acha o espertão e quer tirar proveito ganhando dinheiro em cima. E o TJ é uma figura importante porque ele vai criar um elo com o Ben, pessoal. Ele vai ser muito importante por esse fato. E ele é um dos sobreviventes do voo. Só que a mãe dele se suicidou com pílulas um mês depois que ela descobriu que ele morreu, né? Que ele não voltou. E aí continua a história mostrando que também a Sanvi, que é a cientista, que é parecia a mais inteligente do grupo, ela é controlada pela Major, que está disfarçada de terapeuta, psicanalista, essas coisas assim, e ela vai revelando tudo para ela sobre que ela está tentando encontrar cura por Zeke. Porque o Zeke tem uma doença, o DNA dele vai congelando, ele vai ficando todo congelado. E essa era a premissa da Sanvi, salvar ele. Só que ela é muito tola a ponto de acreditar na Major disfarçada. E aí o Ben começa a ir atrás dos chamados, a encontrar os passageiros, alguns deles não revelam nada de importante. E aí eles ficam naquela mania de siga os chamados, vão atrás dos chamados. E a mesma coisa da primeira temporada, pessoal. Mas a primeira temporada teve coisas mais interessantes que a segunda. Só que aí mais pra frente o TJ, um dos crentes do Adrian, decide fazer o que, pessoal? Trancar todos eles numa balada, todos os passageiros do voo 828 sobreviventes, e colocar numa balada e colocar fogo. E coloca fogo lá. Enquanto isso, o Zika volta e fala e confessa o que atirou na Micaela, e ele é julgado, ele é preso. Aí é outra enrolação também desnecessária. E aí o Cal fica bravo com ele, o Cal está cada vez mais revoltado. A Olive está se tornando uma adolescente mais ou menos independente, mas caiu no conto dos crentes, onde que ela começou a seguir junto com o TJ sobre eles. E aí o TJ conhece o Ben, quando ele conhece ele na faculdade, fala que ele tem os chamados, que não dos sobreviventes, e que ele encontrou, depois ele mais pra frente, ele encontra uma pessoa enterrada. E aí acha que ele é o culpado, né? Você sabe como o Jared é, né, pessoal? Tudo ele quer culpar os outros e prender porque ele tá sangue nos olhos pra ter a Micaela, porque a Micaela acabou com a vida dele. Tanto que ele se infiltra e se junta aos famosos pichadores e descobre quem é o líder dele, que é um novo personagem, que é o tal do Simon, que é um professor lá da escola universitária, e ele é o líder dos pichadores. E ele vai num bar e ele conhece a Tamara e o Billy, que é o irmão dela, que é psicopata. E ele começa a gostar da Tamara, sai com ela, ficam juntos, e ele decide tentar se vingar da Micaela, pegar as coisas dele e mostrar pro Simon. E aí o Simon, como que não é besta nem nada, ele manda matar a Micaela. E aí quando que o Jared percebe, ele dá um remorsinho nele, e não deixa ela ser morta. E revela quem é o líder por dentro. E mais outras coisas que vai rolando conforme vai prosseguindo. Pessoal, isso daí é meio desnecessário, tá? Aí eles capturam o líder dos pichadores, ele é preso em flagrante, não sei o quê. Vamos voltar ao trama principal, que é o que aconteceu com eles de fato? Será que foi uma abdução alienígena? Será que eles foram entrar num buraco de minhoca? Eles ficam fazendo essas
essas teorias, né? Que os fãs na realidade têm teorias bem melhores que até o próprio autor. O próprio Lost tinha teorias dos fãs que eram brilhantes, que se falava, nossa, de onde que a pessoa tirou essas coisas sobre uma série que nem o próprio autor J.J. Abrams explicou no final, né, pessoal? Mas na minha opinião, Lost é brilhante, independente dos fatos. Por quê, pessoal? Porque eles têm personagens muito cativantes, personagens fortes. Os personagens do Manifesto são meio, como dizem os americanos, meh. Sabe que meh? Não agradam muito ao povo, se tornam chatos. Muita gente criticou o ator que faz o Ben Stone, que se tornou um personagem chato, ele está se achando Messias. Por quê? Porque o TJ, depois que ele salva a Olive, ele fica junto com Isaiah, preso na balada, e depois dos chamados lá, o Ben encontra ele no túnel de um lugar budista lá, ele vivo ainda, então ele não tinha morrido. E aí, antes de ele ter morrido, ele tinha enviado um livro, e o livro fala o quê? Assim, um ano depois que eles sumiram, a Olive foi com a mãe dela, a Grace, que é a mais odiada por todos, numa taróloga, e ela deu uma carta, a carta do pavão, que representava que alguma coisa boa ia acontecer, que ela tinha que crer que eles continuariam vivos, e não sei porquê, a taróloga deu uma carta para a Olive, e ela guardou. E nessa carta é o mesmo medalhão que um dos sobreviventes vai atrás do pai dele, do vô dele que passou pro pai dele, que o irmão dele pegou, que é tipo uma bússola com uma bala. E dizem que ela é capaz de acabar com a hora da morte. E adivinha, pessoal, nessa bússola tem um pavão junto com uma estrela em cima, que é um símbolo egípcio, que falam que é do Alzuras, que é o baralho Alzuras, do Yusuf Alzuras. Eu fui atrás na internet, não encontrei nada, deve ser um nome fictício do homem que ele escutou as vozes, que ele acreditava que era tipo o Messias, escutou a voz de Deus e foi seguindo, que significa que são os famosos chamados. E aí o Ben vai seguindo o livro e tem uma cena que ele tem desenhado, tem gravado no livro ele segurando a Olive, salvando da balada. E aí ele não entende porque ela tinha, e por isso que o TJ se torna importante, porque ele começa a revelar os segredos do livro. Só que ele deixa os livros de lado e não vão lendo ele, entendeu, pessoal? Eles não vão acompanhando o livro. Eles só vão acompanhando tipo quando eles estão desesperados, que nem no episódio do navio que fica balançando. Tanto que a Grace fica até enjoada mesmo estando grávida do Ben finalmente. E aí é uma coisa importante, porque a Grace começou a ouvir também os famosos chamados. Por que o autor fez isso? Para o público começar a aceitar mais ela, porque mudaram um pouco a personalidade dela, fizeram uma mãe mais madura, mais convincente, uma pessoa que quer ajudar, não aquela chata da primeira temporada, mas mesmo assim não colou, pessoal. Mesmo eles conseguindo os chamados, tanto que o Adrian, lá, que é o pastor, depois que ele vê o Isaiah colocando fogo no negócio, ele foge, porque ele está considerado como culpado de ter induzido um dos fiéis dele a colocar o fogo, né, pessoal? E aí o Adrian encontra um cara num caiaque, um dos chamados, tanto que aí até a Grace escorrega e quase perde a filha, e descobre que essa pessoa do chamado, na verdade, era um médico que salvaria a vida da Grace e da filha, que é a famosa Eden, que é tipo paraíso, pessoal. E aí ele tem a filha, e eles vão tentando descobrir as coisas, e vai enrolando nisso, não vai revelando o que aconteceu. E aí o Cal vai tendo os chamados, a Sandy vai testando o DNA modificado e vai ficando Pinel, vai ficando meio louco, e aí você descobre que a Alex, que não foi com ela no voo, na realidade não era um homem, era uma outra médica, cientista, que ela é casada e ela não queria viver com a Sanvi, tanto que ela é até azarada, né? Ela é solteirona e mal tem amigos, só o dos passageiros do voo 828. E aí ela consegue uma forma de burlar os chamados, só que ela começa a ficar louca. E depois ela chama a Alex, que salva a vida dela, e aí a Major, ela tenta enganar a Major depois que ela descobre que finalmente Robert Vance, o diretor da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, continuou vivo, enganou todo mundo, você, a Major e todos os fãs de Manifest. E aí ele retorna ajudando bem e falando que eles querem pegar a Major. E aí manda a Sammy mentir, só que como ela começa a tremer os braços quando ela está mentindo, ela resolve segurar uma maçã
E ela acha que a Major caiu no papo dela, não é? Na realidade ela não caiu, pessoal. Tanto que depois que ela limpa tanto o laboratório da Sammy como o laboratório pessoal dela, que ela começa a fazer experimentos em casa, ela deixa a maçã como prova, tipo provando, você acha que se me enganou mesmo? E aí a Sammy, covardona, começa a se tornar justiceira, porque ela foi enganada. E no final ela acaba até... Vamos voltar ao foco. Agora tem mais umas coisinhas. E aí o Cal vai fazendo os desenhos e quer mostrar para Eden, depois no futuro, ele tem um desenho que tem uma sombra pura assim, em torno da família dele, ele não sabe o que é. E aí surgem 3 pessoas que são 3 bandidos, traficantes, que eles até pegam, que é onde a primeira vez que a Micaela decide não ouvir o chamado, porque ela quer prender, não quer, e quer mostrar serviço, porque o Simon tentou reverter a história. Ela entregou Jared, mas na verdade o Simon queria matar a Micaela. E aí o Jared prendeu ela e continuou nisso. E aí quando ela estava presa, ela estava revoltada, ela começou um romance com o Zeke. E aí ela se apaixonou, tipo Romeu e Julieta, e eles decidiram se casar. E aí como que ele tem a data da morte dele, porque ele não ficou preso dentro do avião, mas ele ficou preso numa caverna e ele sofreu o mesmo raio que dizem que era essa conexão. O Nicholas explicou foi isso, que a conexão do raio, que era o dragão prateado, na verdade era o avião deles passando, uma coisa meio nada a ver, mano, tipo um negócio que eles criaram só para encher linguiça, na verdade. E o Cal é sequestrado por esses 3 caras onde que a Micaela decidiu prender eles e eles decidiram se vingar de uma forma ridícula, como que eles persuadiram os 2 policiais. Um dos caras tendo um ataque epilético e tomou uma cabeçada e depois o outro um monte de porrada. E aí eles foram no casamento da Micaela, ficaram a paisana lá e esperaram até o Cal ficar sozinho com uma chaminha e sequestraram ele. E aí eles queriam o resto da metafetamina deles, né? Onde que me pareceu até Breaking Bad isso aí. E na verdade o chamado da Micaela que ela decidiu ignorar era que ia pegar fogo no laboratório, pessoal, e morreu os 3. Que esses 3, na realidade, parece que são 3 demônios. Para muitos eles podem ser os 3 cavaleiros da besta, cavaleiros do apocalipse, porque no final eles caem dentro de um negócio congelado, tipo aqueles lagos congelados americanos quando que quebra. Ele caiu lá dentro, junto com o Zeke, que ressuscitou estilo Highlander. Ele viu um brilhinho, tipo crepúsculo, e ressuscitou, que foi a coisa mais ridícula na minha vida. Enrolaram a data da morte dele. Mas como ele não tinha morrido junto com eles no avião, eu acho que é tipo isso, uma segunda vida. Não sei explicar direito, pessoal. O Zeke volta a viver, tanto que o Jared pensou que ia ter a chance com a Micaela, mas acabou dançando, ainda mais com a Tamara, que descobriu que ela queria pegar o Billy e o Simon e acabou dando um pé nele. E parece que acho que ele vai ter um romancinho com a Mikami, que é uma agente lá meio estranha, mas na minha opinião ela pode estar infiltrada a mando da Major, que a Major acabou sendo morta pela Sammy com uma injeção, onde ela ia colocar o antídoto se ela desse a cura antes para curar o Zeke. E aí foi nessa enrolação aí, no final os 3 caem na água junto com o Zeke, salvam o Zeke e os 3 somem depois. E ninguém sabe quem são, por isso que eu acredito que eles sejam os Cavaleiros da Besta. Mas na realidade são 4 cavaleiros, né, pessoal? Eu até peguei o nome deles, acho que é a Peste, a Guerra, a Fome e a Morte. Agora qual dos 3 são eles eu não sei dizer. Um deles deve ser a Guerra. Com certeza que é o Vingativo, ou a Morte, né? Não sei. E aí ele cai na água, e aí não explica nada da data da morte, como que eles vão burlar. A Sammy acaba matando a Major, não explicou nada do que aconteceu. O Zeke reencontrou o pai dele, que depois que morreu a irmã dele lá quando ela foi escalar o tipo Monte Everest, ela morreu congelada lá e o pai dele fugido, porque não soube lidar com o fato. O Zeke parou de usar droga aparentemente, até voltou uma esposa dele que tentou ferrar ele, mas não deu certo, que a Micaela é mais esperta. E o Aidan, que é o pastor lá, sumiu da série. Não se sabe o que aconteceu, não se sabe porque o Zeke retornou como se tivesse morrido. Uma coisa que eu achei bem legal são os efeitos especiais em cima do Zeke, mas a série continuou nessa deriva de não trazer nada de inovador, não trazer respostas, coisas que deixam os fãs revoltados, porque eles acham que é tipo Scooby-Doo também, sabe, pessoal? Faz o plano e aí tem que revelar o plano para os outros.
E aconteceu isso nessa temporada. Dei tudo resumido, acaba dessa forma tipo Felizes para Sempre. O Jared sozinho para variar, a Micaela Kuzik. O TJ decide ir para o Egito para aprender melhor sobre a história do Al-Yusuf, sobre baralho Alzuras, que não pode reter os chamados, que as pessoas começam a ficar loucas e se suicidar. E foi isso que mostrou. Então eu acho que a série tem grandes chances, muitas chances de ser cancelada, principalmente pelo fato de não revelar nada, não trazer nada inovador. Trouxe algumas coisinhas, mas depois se perdeu de novo, não soube explicar nada do respeito. E a cena final da segunda temporada foi o quê? Eles encontrando uma asa, não sei se é na Chile ou Costa Rica ou algo do gênero. Eles encontrando a asa dele do avião partido. Aí os marinheiros falam, eu vou 828, né? Que eles são tipo amaldiçoados, eles acreditam que eles são tipo pessoas diabólicas. Tem uns que falam que eles são pessoas apocalípticas, que só querem trazer coisa ruim. E termina dessa forma a temporada. E, na minha opinião, deixou a desejar. Dificilmente se terá uma terceira temporada. Eu estaria aqui fazendo análise para vocês. Dificilmente, principalmente depois da pandemia. Não se sabe quando vai ter uma terceira temporada. Acredito que o Jeff Rake devia rever algumas coisas. Sinto muito, Jeff Rake, você nunca vai conseguir ser o novo Lost. Você nunca vai conseguir fazer uma série que nem Lost. Então sinto muito. Para os fãs de Manifesto, o que eu tenho a dizer para vocês é que tem coisas muito melhores, não só Lost é melhor, tem várias coisas. Tem The Leftovers, que foi boa, mas no final deixou a desejar. Tem algumas séries por aí também que eu não assisti, mas o pessoal recomenda, tipo Prison Break, eu nunca vi. Tem também a famosa Dexter, que eu nunca vi. Entre outros, pessoal. Então é isso, a nota que eu dou, eu continuo dando a mesma nota da primeira temporada, que é nota 5. Dou nota 5 pelos mesmos motivos. Os efeitos especiais, alguns deixaram a desejar. As atuações achei muito abaixo do esperado, muito fraca. Muita gente fala que os atores são fracos da série. O ator que fez o Ben ficou chatão, parece um Messias. Tá se achando o poderoso. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Continuem em casa, hein, pessoal? Essa pandemia não é brincadeira. Muito obrigado. Até a próxima.